dia, Maceió, Alagoas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida neste dia. Isso mesmo, este dia é um dia especial, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que te fez e que te formou para que você fosse uma pessoa abençoada. Isso mesmo. Talvez por muito tempo você teve aquele pensamento pequeno na sua mente, no seu coração, que você não tem valor, que ninguém gosta de você. Olha, isso é errado, viu? Isso está totalmente contrário com o que Deus pensa ao seu respeito. A palavra de Deus diz que a vontade dele é que em tudo que você faça, você prospere e que em todas as áreas da sua vida você seja bem-sucedido ou bem-sucedida. Então vamos começar esse dia com fé no coração, crendo que Deus é poderoso e que o melhor acontecerá. Eu sou a Cláudia Reimão e faço parte do ministério, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos aqui para pregar a palavra verdadeira, a palavra do Senhor, aquela que vem com unção para despedaçar, para desfazer todo o jugo das trevas, tudo que é mal, tudo que é impuro, tudo que não provém do bem do Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer com que caia por terra e a bênção dele fará parte da sua vida. Tenha certeza disso. Tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você e Ele quer que você seja bem-aventurado, bem-aventurada. A nossa igreja, ela fica bem localizada, né? Nós estamos aqui para pregar e também para te convidar para assistir uma das nossas reuniões. A nossa igreja, ela funciona como um hospital espiritual, de portas abertas todos os dias para te receber com amor, receber você com carinho, para que você faça parte dessa grande família, a família de Deus. Família essa que tem contado muito testemunho. Todas as pessoas que têm se agregado, que têm congregado conosco, têm tido suas vidas transformadas, têm tido suas vidas abençoadas. Sabe por quê? Porque quando a gente vive distante do Senhor nosso Deus, as coisas dão errado, nós vivemos tristes, vivemos vazios, infelizes. Mas quando a gente aceita o convite, a gente começa a fazer parte, dessa obra, a fazer parte do povo de Deus, a participar das reuniões onde a palavra é pregada, a oração é feita, a vida do homem e da mulher é transformada. Não tem como estar na presença do Senhor nosso Deus e não receber esse impacto, não receber essa força do alto. Por isso eu te convido a participar de uma das nossas reuniões, segunda, quarta e sexta. Os nossos horários são 9 da manhã às 14 horas e também às 19 horas. Temos esses 3 cultos para você escolher, o horário melhor para você e você participar. Aí você pergunta, irmã Cláudia, mas aonde fica a Igreja Internacional da Graça de Deus? Aqui no rodapé, aqui embaixo do seu televisor, está escrito nosso endereço direitinho, que fica na Avenida Fernandes Lima, número 1733, no bairro do Farol. Em frente à nossa igreja, temos ali o quartel do Exército, Esse ponto de referência, bem falado, bem divulgado. Talvez você até passou na frente, Porque essa Avenida Fernandes Lima é grande, é imensa, liga praticamente a cidade de um canto a outro. Então, o nosso endereço é fácil, simples e descomplicado. Escolha o melhor dia, o melhor horário, esteja conosco. Falei para vocês os horários da semana, Mas nós temos também o culto do domingo, que é aquele culto especial, aquele culto para quem quer realmente Deus, quem quer começar uma nova semana com as suas baterias recarregadas. Então, domingo, os nossos horários são um pouquinho diferenciados da semana, tá? O primeiro culto acontece às 8 da manhã, o segundo às 14 e o terceiro culto, o nosso culto noturno, às 18 horas. Tem sido uma bênção, tem sido realmente um divisor de águas. Ouvir a palavra, receber a oração e ser realmente uma pessoa mais que vencedora. Inclusive, dia 20 agora de novembro, nós teremos uma visita ilustre. O ministro Sadão, pastor abençoado, agora ele está dirigindo as igrejas lá no estado do Amazonas, Mas alguns anos atrás, ele dirigiu a igreja de Maceió, E foi ali muito abençoado, pregou a palavra. Muitas pessoas foram abençoadas através do ministério do ministro Sadam do Bem. Por isso, olha só a chamada que ele gravou aí para o
pastor Jean, convidando você a participar. Ouça e daqui a pouco eu volto. Eu quero aqui, trazer um abraço para você de Maceió. Eu sou o ministro Sadando Bem, eu que tive a oportunidade de passar aí alguns anos em Maceió, na nossa Igreja da Graça, ministrando a palavra de Deus, junto com os irmãos queridos aí de Maceió. E eu chego aqui no programa do pastor Jean para convidar vocês, porque eu fui convidado pelo pastor Jean para estar aí, em Maceió com vocês, agora na Consciência Negra, na quinta-feira, tá bom? Participando com vocês num grande evento, 2 horas da tarde. Eu e a minha esposa estaremos juntos aí, ministrando a bênção de Deus na sua vida. E você que está assistindo essa programação, esse anúncio, olha, divulgue para os seus amigos, divulgue, para os seus conhecidos, chame eles para participar, e chame aqueles que você conhece, que um dia, esteve conosco na igreja, tá bom? Chame eles para participar. E você que me assiste, que um dia já esteve aí na Igreja da Graça, aí em frente ao quartel do Exército, na Avenida Fernandes Lima, em frente ao quartel do Exército. Pois é, você que já esteve algum dia aí conosco, você vai nos visitar, vamos, nos reencontrar na presença de Deus. A Bíblia diz que bom e maravilhoso é que os irmãos vivem em união. E olha, eu tenho uma palavra de fé poderosa para entregar para vocês que estiverem conosco agora, nesta quinta-feira, dia 20, feriado, Consciência Negra, a partir das 2 da tarde, aí na Fernandes Lima, em frente ao quartel do Exército. Tá bom? Pastor Jean, obrigado pelo convite. E olha, nós vamos com tudo, hein? Com força do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é para trazer entregar aquela vitória para todo mundo terminar bem este ano de 2025. Tá bom? Vamos todos participar, vamos nos unir na fé. Deus vai garantir a nossa vitória. Até lá, valeu! Glória a Deus, glória a Deus. Eu te convido a fazer parte dessa reunião, tá? E convido você também a permanecer nesse programa, a assistir ele do início ao fim, porque nós teremos alguns quadros aqui, como por exemplo, a novela da vida real, onde pessoas contam daquilo que Deus fez na vida dela. Comprovadamente você verá isso. Temos também aqui consulta com especialista, que hoje está especial, Nós traremos aqui a psicóloga Luciene Rocha, que a gente vai abordar um assunto muito importante, que é sobre o bullying. Talvez você tenha visto o seu filho, a sua filha, chegando da escola abatido, triste, não quer mesmo voltar à escola e você não sabe o que tem acontecido. Será que ele ou ela tem sido vítima do bullying? Pois é, nós vamos falar a respeito desse assunto. Fica aí, não perde não, porque você vai aprender como lidar com essa criança que tem sido vítima, infelizmente, do bullying, tá bom? Teremos também o louvor, teremos a palavra de Deus e no final dessa programação eu quero fazer uma oração por você. Inclusive, eu vou pedir para desde já você deixar separado aí um copo com água, porque nós vamos consagrar e você vai tomar essa água para ser abençoado, tá bom? Não é a água em si que vai fazer o milagre na sua vida, não, mas é através da fé, tá bom? Nós vamos fazer essa oração no finalzinho, então pega a sua água e deixa aí, tá bom? Porque daqui a pouquinho a gente vai fazer essa oração e beber, e participar dessa água consagrada. Agora nós vamos ao nosso quadro Consulta com Especialista e daqui a pouquinho nós voltamos. E hoje no quadro Consulta com a Especialista eu trago a psicóloga Luciene Rocha para falarmos sobre bullying, Bom dia, Luciene, como é que você está? Bom dia, pastora. Estou bem. Bom dia a todos os ouvintes. E é sempre uma alegria te receber aqui para falar desse assunto, tão importante. Infelizmente, a gente vê, às vezes, a mãezinha em casa, com o seu filhinho tendo comportamentos diferentes, chega da escola triste, ou mesmo não quer retornar à escola, e é necessário a gente saber, identificar o que é que está acontecendo, Então, para isso, Luciane, explica pra gente, para as mães, para os pais que estão aí em casa, o que é o bullying e como é que a gente pode definir o bullying infantil. Então,
O bullying, são práticas de atos de violência, seja físico, seja psicológico, contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Geralmente intencionais e repetitivos. Então pode acontecer na igreja, pode acontecer na escola, com crianças, com adolescentes. Na realidade, o bullying ele é um ato agressivo, que é um problema moral. Ele é um problema moral porque vai encontro aos costumes, vai encontro a tudo que se pode ser feito dentro de uma escola de uma forma assertiva para os alunos. Existem vários tipos de bullying. A gente fala aqui do principal, né, que é aquele que é cometido fisicamente, mas a gente sabe que não somente, né, cara a cara, corpo a corpo, o bullying pode existir. Fala pra gente quais os outros tipos de bullying. Então, o bullying psicológico, né, que é através da exclusão, né, através de isolar aquela pessoa. O cyberbullying, que é o bullying virtual, né, que é através das redes sociais. O bullying físico. E geralmente a escola ela tem que ser formadora para a sociedade. Então, para ser formadora para a sociedade, ela tem que trabalhar essa cultura da paz, essa cultura do cuidado dentro da escola. Não apenas com os estudantes, mas também com a família, com toda a comunidade escolar, para que se trabalhe essa questão. Geralmente o agressor ele é uma pessoa que pode ter sofrido bullying, não está sofrendo naquele momento, porque ele tem consciência do que está fazendo, né? Ele pode ter sofrido no passado, precisando também de um suporte, né? Um suporte psicossocial. E como a gente pode identificar, né, quais são os principais sintomas, vamos dizer assim, para essa mãezinha identificar que o filho, que a filha, né, está sofrendo esse bullying lá na escola? Então, geralmente o adolescente ou a criança, o estudante que está sofrendo bullying, ele apresenta um isolamento, cai o rendimento escolar, não quer ir para a escola, ele tem até dores físicas, né? Dor de cabeça, mal-estar, fica muito isolado, muito triste, e os pais precisam perceber e perguntar por quê. Por isso que é importante essa integração pai, família e escola, porque para poder interagir e poder ajudar esse estudante. E ele percebe que quando ele percebe que está passando por tudo isso, que vem sofrendo bullying, porque o bullying ele não é uma coisa isolada, porque foi uma brincadeirinha, foi não, ele é uma coisa que acontece sistematicamente. Ele vai acontecendo e vai sendo intencional, vai, chega um ponto que o adolescente e a criança ela não aguenta mais. Então precisa ter uma atenção, um olhar diferenciado para isso, tanto a escola como a família. E nós, enquanto família, enquanto pais, como é que a gente pode ajudar esse adolescente ou essa criança? Então, essa integração com a escola é importante, né? Tem que trazê-lo, buscar ajuda psicossocial. Quando eu falo ajuda psicológica, muitas vezes até ajuda de um profissional da área da psiquiatria também, porque a criança às vezes fica muito ansiosa, muito depressiva. Tem que buscar junto com a escola, principalmente a escola, que é essa formadora para a sociedade, buscar políticas, né, que tragam essa questão do respeito com o outro, essa questão da política do cuidado, de mostrar que as diferenças existem, né, porque as pessoas pensam e agem até diferente, e haver a política do respeito mesmo, né, da solidariedade. Então é importante haver essa integração família e escola para poder ajudar esse estudante. A gente fala muito, né, da vítima, né, daquela criança que sofre o bullying na escola, mas também tem um outro lado, né, o agressor, aquele que faz o bullying, a brincadeira, vamos dizer assim, a brincadeira maldosa. E hoje em dia tá até difícil a gente conseguir separar, né, brincadeira do bullying, que é aquela coisa mais séria, né? Mas como a gente, né, pode também ajudar ao agressor, né? Porque é essa criança que também ela faz o bullying com outra criança. Então, quando eu falo assim, o agressor ele pode ter sofrido bullying, não naquele momento que ele está praticando o bullying, né? Porque a prática do bullying ela é intencional, ela é repetitiva. Muitas vezes o agressor não concorda com o aspecto físico, não diz de acordo com o que ele pensa do outro. E aí o que acontece? Ele pode
você pode trazer para ele uma ajuda dentro da escola através dessas políticas voltada para o cuidado, voltada para o respeito. E você pode trazer esse adolescente e buscar também uma ajuda, né? Porque às vezes ele tem afetos, coisas que no passado está repercutindo agora e está fazendo ele se tornar uma pessoa agressiva, porque ele tem consciência dessa agressividade. Então, a ajuda pode ser dessa forma, com a equipe multidisciplinar da escola, junto com a família. Ok, Luciene. E quando a gente pode ensinar desde cedo a empatia para as crianças, né? Como eu, como mãe, como avó, aquela pessoa que é responsável por crianças, ela pode ensinar desde cedo a empatia. Então, quando a gente fala empatia, empatia é se colocar no lugar do outro. Mas essa empatia, ela tem que ser você olhar para o outro com o olhar do outro. Quando você olha para o outro com o olhar do outro profundo, você enxerga melhor. Você vai perceber o que está por trás das dores, o que está por trás do sofrimento, o que está por trás daquela fala, muitas vezes, um comportamento agressivo. Então, você percebendo isso, você vai poder ajudar mais, você vai poder chegar mais. Então, primeiro acolher, para depois você usar as habilidades de intervenção socioemocionais, que são importantes. E também fazer com que esses estudantes, eles aprendam a zelar pela escola, a cuidar. No momento do intervalo, vamos fazer aqui um ciclo de diálogo, uma roda de conversa, falar sobre o carinho, sobre o amor, sobre o apoio, sobre o respeito com o outro. Então isso faz a diferença dentro de uma escola. Faz com que esses estudantes eles percebam que a agressividade não vai levar a lugar nenhum. Não vai agregar, né? Pelo contrário, vai infelizmente causar dor, sofrimento, não somente aquela pessoa que ele trata mal, aquela pessoa que ele faz aquela brincadeira de muito mau gosto, mas no fim das contas até a ele mesmo, né? A ele mesmo. É aquele momento de perguntar, nossa, se fosse eu gostaria dessa atitude, eu gostaria de receber esse apelido, se fosse eu, como é que eu me sentiria? É a empatia, né, Luciene? Exatamente. É como eu falei, a empatia é se colocar no lugar do outro, mas se colocar olhando para o outro com o olhar do outro. Isso é muito importante. E assim, a gente entender que cada um tem a sua singularidade, cada um é único. Então, sendo único, cada um tem uma forma de agir e de pensar. E o acolhimento, tanto da escola como da família, ele é muito importante para esse estudante. Então, é a partir daí que a gente pode traçar até um projeto, né? Projetos em que envolva a família, em que seja envolvendo toda a comunidade escolar, para trabalhar essa questão do bullying, que é algo muito, a gente vê muito nas escolas e vem ocorrendo diariamente. A gente vê nas redes, né? Infelizmente, como você está falando, a gente tem visto muito pessoas, né, crianças até cometendo suicídio, infelizmente, porque não aguenta a pressão, porque não aguenta aquela situação que está enfrentando, né? Então, e não pode passar desapercebido. O pai e a mãe têm que identificar logo isso e tratar, né? E cuidar para que não chegue a esse extremo. Exatamente. Até porque chega um momento em que a criança fica sobrecarregada, o adolescente fica sobrecarregado de ser tão excluído, né, de viver tão isolado, de estar num ambiente tão hostil, de não ser aceito pelos colegas, né, e não ter esse suporte biopsicossocial da família, da escola, e aí pode acontecer sim o suicídio, mas se trabalhar com a prevenção, o importante é trabalhar com a prevenção escola, trabalhar com a prevenção através de projetos, e a família está interligada com a escola, então isso aí com certeza vai ser resolvido. Gostei muito da nossa entrevista, infelizmente nosso tempo é curto aqui na TV, mas eu gostaria, Luciene, que você deixasse nas suas redes sociais para essa pessoa que quer procurar ajuda, quer auxílio, entrar em contato com você, por favor. Então, Luciene, né, Luve Rocha, @Luve Rocha. Eu trabalho com educação especial inclusiva, tenho especialização em psicopedagogia e educação infantil. Muita glória a Deus, que maravilha, né? É amanhecer louvando, exaltando ao nosso Criador. Louvor bonito, né? Louvor abençoado para nos colocar para cima, nos colocar para o alto, né? Depois desse louvor aí abençoado, eu quero falar com vocês a respeito da palavra do Senhor. Deus colocou uma palavra abençoada no meu coração para te entregar nesse dia. É através da palavra de Deus que vai, né, te fortalecer, é o nosso alimento espiritual. Eu costumo dizer, né, que assim
Assim como o nosso corpo físico precisa se alimentar 3, 5 vezes ao dia para se manter forte, nutrido, né? O nosso corpo espiritual não é diferente, não. Nós temos que meditar nas santas escrituras. Para quê? Para nos mantermos fortes. Porque dia após dia, luta, problema, né? Coisas acontecem na nossa vida que querem nos deixar para baixo, querem nos deixar triste. Porém, se a gente se mantiver alimentado, alicerçado na palavra de Deus, tenha certeza que é para ser uma pessoa vitoriosa, é para ser aquela pessoa que não se abate fácil quando vier a luta, quando vier a dificuldade. Ela vem, mas você diz, não, eu estou com Deus, eu estou fortalecido, aquele que me chamou, Ele proverá, aquele que me chamou, Ele me fortalecerá. Por isso, esse é um momento todo especial, onde eu peço toda a sua atenção, tá bom? Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o socorro, Ele é o auxílio bem presente no momento da angústia, no momento da dificuldade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. Aí você pode dizer, irmã Cláudia, infelizmente estou no trabalho, infelizmente eu estou aqui numa clínica, né, esperando ser chamado, estou acompanhando, não tenho uma Bíblia, não tem problema. Você vai ouvir a palavra que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Diz o seguinte, Salmos, capítulo 46, né, o Salmo de número 46, versículo 1, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos entender esse versículo aqui. É notório que, às vezes, em meio às dificuldades, em meio às lutas, né, às situações difíceis que a gente enfrenta, somos muito tentados, né, a fazer o quê? A dar aquele jeitinho, a tentar subterfúgios para, né, chegar logo à resolução do problema. Mas, infelizmente, a gente deposita a nossa fé, a nossa esperança num Deus com Deus minúsculo, né? Um Deus que não é aquele poderoso, que tem o poder para não somente sanar, mas para resolver de uma vez por todas todo e qualquer problema. Nós somos tentados porque nós queremos o quê? Uma solução rápida, nós queremos aí não nos esforçar muito, queremos ver a situação resolvida logo. E muitas vezes a gente não tem colocado a nossa esperança em quem? No Senhor. Eu bato muito nessa tecla aqui nesse programa e também nos cultos, né, que eu tenho feito, que eu tenho realizado, que eu tenho feito, aonde eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, eu sempre tenho dito isso para as pessoas, que a mudança de vida não é uma fórmula mágica, não é um simples passe de mágica, vou pegar minha varinha aqui, piripim, pim, o milagre aconteceu. Não, não é assim, né? Infelizmente, há situações que requer o quê? Tempo, requer um aprendizado da gente mesmo, porque muitas vezes a gente recebe uma bênção, mas por não ter maturidade suficiente, a gente não dá valor, não é verdade? E logo, logo a gente perde aquela bênção. Então eu tenho pregado, eu tenho falado muito a esse respeito, que nós devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança no Deus poderoso. Porque quantas vezes nós nos frustramos quando nós queremos que uma terceira pessoa, ela venha solucionar o nosso problema. Muitas vezes, né, alguém fala, nossa, vai lá, eu te ajudo, nossa, vai lá, eu vou fazer por você, e acaba não fazendo, acaba não te ajudando, e às vezes acontece até de ela tramar o teu mal, ela fazer com que você não se dê bem, pelo contrário, se dê mal, porque ela é imbuída por um sentimento chamado inveja, e na tua frente é aquela pessoa perfeita, é aquela pessoa que diz que gosta de você, mas infelizmente que pelas costas, por trás, trama o teu próprio mal. E aí você, como seres humanos, né, passivos de sentimentos, a gente se decepciona, a gente estaciona, a gente diz, nossa, não consegui, porque fulano disse e não cumpriu, nossa, estou triste, estou abatido. Não, se você colocar sua força, sua esperança no Deus verdadeiro, pode ter certeza que você não vai se entristecer, que você não vai se frustrar. Por quê? Porque no momento da dificuldade, ele vai ser o quê? O teu refúgio. Você vai ter um lugar para se esconder, você vai ter um lugar para se abrigar, para se fortalecer e voltar para essa corrida. Quando a gente deposita no Senhor a nossa confiança, quando a gente diz, não, eu creio que Deus, Ele está na frente, Ele está me ajudando, Ele vai colocar palavras na minha boca, vai me dar sabedoria para lidar com essa situação, assim vai acontecer.
Vai acontecer na tua vida o inefável. Aquilo que você não vê com os seus olhos naturais acontecendo, não tem possibilidade. Muitas vezes você tenta uma vaga e diz, nossa, eu vou até tentar, mas eu sei que não vai dar certo, porque são tantos candidatos, pessoas que têm até mais gabarito do que eu, tem mais estudo, tem o QI, tem quem indique. Eu vou lá só para ver como é que vai ser. Não entre numa luta, não entre numa batalha, já desanimado, já dando um veredito, não vou conseguir, vou só tentar. Não, está repreendido, está amarrado isso. Entre como uma filha ou um filho de Deus, com a cabeça erguida, crendo que aquele que te chamou, aquele que te prometeu é fiel para cumprir na sua vida. E diz mais aqui a palavra, que ele é o socorro bem presente na angústia. Deixa eu fazer uma pergunta a você agora, mulher. O que é que tem te angustiado? O que é que tem te levado às lágrimas nesse momento? O que é ou quem tem sido usado para fazer com que você não tenha dormido até mesmo à noite? Você tenta, mas vem os pensamentos, vem a preocupação e vem aquela insônia, você se levanta, não consegue mais voltar ao sono e aí chega amanhã, você não consegue render no seu trabalho. Por quê? Porque passou a noite toda em clara, somente pensando no problema, somente pensando na situação adversa. O que é que tem tirado o teu sossego? Deixa eu te falar, o Senhor é o socorro para a tua vida. O Senhor é bem presente, como diz aqui, na angústia. Talvez eu estou falando aqui com mulheres que têm enfrentado lutas no seu casamento. Uma terceira pessoa tem entrado, né? Uma terceira pessoa, infelizmente, tem causado dor, sofrimento, quer tirar o seu marido de casa e até mesmo ele abriu a boca e diz que não te ama mais, que diz que vai chegar um determinado dia, já vai pegar as coisas dele e sair de casa e te abandonar, juntamente com seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Olhando aqui nos teus olhos, olha aqui nos olhos da irmã Cláudia. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é o teu socorro bem presente nesse momento. No momento da angústia, no momento dessa dor, aonde os médicos já falaram para você, olha, ela não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer aqui, porque tudo que a medicina tinha para fazer, a medicina já fez. Talvez você não enfrenta problema na vida conjugal, na vida íntima, matrimonial, mas você está enfrentando um problema na sua vida financeira. As portas estão fechadas, você já não tem nem mesmo mantimento dentro de casa, está vendo os teus filhos perecendo, necessitando de algo e infelizmente você não tem nada para dar para eles. Meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça. Eu quero nessa manhã que você levante a sua cabeça, que você coloque essa palavra dentro do teu coração e creia que o Senhor é o socorro bem presente, que no momento que você abrir sua boca e clamar a Ele vai fazer uma obra bonita na tua vida. E olha o que diz mais Salmos capítulo 46, versículo 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os problemas aconteçam, ainda que você seja demitido, ainda que uma doença se levante, ainda que tudo dê errado nesse dia, olha o que diz, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, não devemos temer a nada e a ninguém. Devemos continuar, permanecer no caminho que traz vida, que traz paz. E não existe vários caminhos não, tá? Não existe essa história que muitos falam por aí, que todos os caminhos levam a Deus. Não, porque Ele diz que Ele é o caminho, artigo definido. Ele é a vida, caminho, a verdade e a vida. Então, muitas vezes nós até queremos, né, buscar auxílio lá no Egito, queremos fazer até mesmo coisas erradas. Para quê? Para que surta logo o efeito, para que surta logo, né, a transformação, para que as bênçãos cheguem. Mas se a gente fizer dessa maneira, se a gente der aquele jeitinho brasileiro, a alegria vai durar pouco, viu? A vitória, infelizmente, vai ser passageira. Nós devemos fazer assim como, né, grandes homens fizeram, permanecer no caminho da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero falar com vocês a respeito de um homem que fez isso, ouviu a voz do Senhor nosso Deus e permaneceu na bênção. Porque ser abençoado, ser abençoada é até fácil, mas permanecer na bênção, o que é que eu devo fazer para permanecer? O que eu devo fazer para continuar trilhando o caminho da vitória?
história. Olha só, nós aprendemos com Isaac aí no livro do Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 26, versículo 1, diz o seguinte, olha: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de quem? De Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Diz mais aqui, versículo 3: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos entender, né? A Bíblia menciona aqui que desde esses tempos, né, existia fome na terra. Então, problema, situação, né, dificuldades pelo mundo afora, não é coisa do mundo moderno, não. E há muito tempo atrás, desde os primórdios, a fome já existia. Os problemas, infelizmente, né, já aconteciam na vida dos seres humanos, na vida das pessoas. Problema, situação que você está enfrentando, não é só coisa sua não, viu? Muita gente enfrenta e não é de hoje, é de tempos antigos. Mas a palavra diz aqui, né, que havia essa fome. Porém, o Isaac, ele queria até sair ali de onde ele estava, né, para descer ao Egito. E o Egito aqui para nós representaria até mesmo o pecado, representaria o erro, representa o não fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E como eu estou dizendo aqui para vocês, no momento de dificuldade, a gente às vezes pensa, a gente quer fazer até algo de errado, para quê? Para se livrar logo daquele problema, para se livrar logo das situações. E aí vem as vozes, né? Não, mas faz, não tem nada não. Fulano fez, por que você não pode fazer? Ah, você é melhor do que todo mundo, por que você não quer fazer isso? Por que você não quer fazer aquilo? Algo que Deus não quer que você faça. E todos nós, né, devemos ter aquele freio moral. Devemos ter, na verdade, o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nos dando sabedoria, entendimento, nos direcionando em tudo que a gente deve fazer. Se a gente for sensível à voz do Espírito Santo, a gente não vai praticar coisas erradas, a gente não vai, né, nos colocar em julgo desigual, não vamos percorrer caminhos errados, não, vamos ficar ali, ó, fazendo aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. Somos tentados, sim, mas devemos permanecer firme e forte. A palavra menciona aqui que Isaac, ele até queria descer ao Egito, por quê? Para buscar auxílio, para buscar algo. E não, a gente não deve descer para buscar esse auxílio, porque nós aprendemos que o Senhor, nosso Deus, é auxílio e fortaleza. Socorro o quê? Bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação. Então, no momento, em meio a essa luta que você está enfrentando, não pense em fazer coisas erradas. Não pense em dar cabo da sua própria vida. Eu sei que às vezes a luta é tão grande, o peso, o fardo é tão grande nas nossas vidas que nós pensamos até mesmo em largar tudo e ir embora, né, para um lugarzinho que ninguém conhece, que ninguém nunca viu falar. Mas essa não é a solução, sabe por quê? Porque sem Deus os problemas irão nos perseguir. Se a gente não estiver no plano, na vontade do Senhor nosso Deus, infelizmente a situação adversa vai continuar batendo a porta, o inimigo vai continuar fazendo o quê? Fazendo coisas para ver a gente entristecer, para ver a gente nos dando mal, porque ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir somente. Mas o Senhor nosso Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, no momento de luta, de tribulação, de dúvida, pare, ore, ouça a vontade do Senhor nosso Deus. Olha o conselho que Deus deu, né, aqui para o Isaac: não desças ao Egito, não, porque eu vou proteger tua família, eu vou o quê? Eu vou prover, né, na sua vida tudo aquilo que falta, vai chegar a bênção. Sabe o que Isaac fez? Isaac permaneceu nos caminhos do Senhor. Isaac permaneceu cumprindo a vontade do Senhor nosso Deus. E sabe o que aconteceu na vida de Isaac? Vamos pular agora para o versículo 12, né? Estamos lendo Gênesis capítulo 26 e agora versículo 12.
diz o seguinte: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Isaac não fez o que era de errado. Isaac não desceu ao Egito. Isaac permaneceu no centro da vontade do Senhor nosso Deus. E naquela mesma terra, naquele mesmo lugar onde havia fome, Deus fez o quê? Deus fez brotar água da rocha, vamos dizer assim. Deus fez o milagre acontecer, a provisão chegou. Olha, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o quê? O abençoava. Meu amado, minha amada, aonde quer que você vá, o Senhor irá te abençoar. Se você estiver no plano, na vontade do Senhor nosso Deus, a bênção te acompanhará. Creia nisso. Então não pense em descer ao Egito, não pense em tomar atitude errada. Muitas vezes você está tendo briga, né, confusão aí com seu marido, com seu cônjuge, e você pensa: não, eu vou separar, eu vou largar dele, eu vou largar dela, vou arrumar outro melhor, outra melhor. Pare, pense, analise, ore ao Senhor nosso Deus e peça com que Ele entre com a intervenção. Porque Deus é especialista em mudar corações, Ele é especialista em mudar o curso da vida do ser humano. Então não faça nada daquilo que você possa se arrepender. Não faça nada sem a presença do Senhor nosso Deus. Permaneça, continue trilhando o caminho, né? O caminho da graça, ouvindo a palavra, sendo guiado apenas pelo Espírito Santo de Deus. Não ouvindo as tentações, não ouvindo as vozes das multidões que pedem para que a gente faça aquilo que é de errado. Porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não, se for para andar na contramão desse mundo e fazer a vontade do Senhor nosso Deus, é isso que eu vou fazer. Vou andar na contramão do mundo. Por quê? Porque eu tenho certeza que se eu estiver na direção certa, se eu estiver com Deus comigo, tudo vai dar certo. A fome, ela vai cessar. E o Senhor vai fazer como o quê? Mais uma vez, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou o quê? Muito grande. Isaac, que enfrentava a luta, enfrentava a escassez, ele e sua família teve o que? Bênção dobrada, muitas possessões, prosperidade chegou na vida dele, na vida da família dele. Assim nós também devemos fazer, permanecer na presença do Senhor nosso Deus, permanecer na unção do Senhor nosso Deus. Falando em permanecer, eu quero te convidar também para uma reunião especial, viu? Que é o Domingo das Portas Abertas. Produção, por gentileza, solta o VT e daqui a pouquinho eu volto. O que fazer quando todas as portas se encontram fechadas? E você já tentou fazer de tudo para resolver essa situação e não teve resposta. Dívidas se acumulam mais e mais, projetos indo de mal a pior. Tudo o que faz não tem crescimento e tudo indo à falência. Não se desespere, pois disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Imperdível! Domingo das Portas Abertas, com o Pai, Filho e Espírito Santo, uma campanha para mudar completamente sua vida financeira. Acredite, Deus abre e ninguém fecha. A vida desse homem que quer atrapalhar a vida dessa mulher. Eu digo: sai mal, sai dessa vida agora, sai desse corpo agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Toda maldição cai por terra, todo atraso, toda amarração, todo trancamento, toda obra do inferno, saia, vai embora, sai desemprego, sai a falência, sai a derrota, sai o fracasso. É neste domingo, às 8, 14 e às 18 horas, o dia em que Deus irá abrir todas as portas de bênçãos em sua vida financeira. Domingo das Portas Abertas, na Avenida Fernandes Lima, 1733, no bairro Farol, em Maceió. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja do Show da Fé.
Glória a Deus, se eu fosse você não ficava de fora não, viu? Domingo, 8, 14 e 18 horas. Muitas pessoas, multidões, centenas delas têm contado bênçãos, têm contado o que Deus tem feito na vida dela, né? Então você não pode ficar de fora. Vá, faça uma visita, participe das campanhas, participe porque Deus vai te abençoar grandiosamente. Avenida Fernandes Lima, número 1733, é o endereço da nossa igreja, tá? Então não fica de fora, planeje-se e esteja conosco, tá bom? O nosso programa vai chegando ao finalzinho e eu quero fazer a oração por você. Lembra que eu falei no início do programa que nós iríamos orar e abençoar, consagrar um copo com água? Pega o seu aí porque nós vamos orar agora, tá certo? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Tua poderosa presença. Aqui estamos para Te render graças, para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor reina e vive para sempre. Oh Deus, estou aqui, mas não estou sozinha, Senhor, porque... E no outro lado, lá do outro lado dessa TV, desse celular, muitas pessoas estão orando juntamente comigo, Senhor, pedindo a Tua intervenção, pedindo o Teu auxílio, pedindo para que o Senhor entre com providência, Senhor, na vida delas, na vida da família, que o Senhor venha abrir as portas e abençoar. Oh, Jesus, eu me levanto para repreender todo e qualquer mal, essa opressão, essa depressão, essa obra contrária que tem se levantado através de uma doença, através de uma enfermidade no corpo e na alma. Eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo, pega tudo que é teu e sai, pega tudo que é teu e larga agora para nunca mais voltar. Deus, nós apresentamos ao Senhor esse copo com água, Senhor, te pedimos a tua provisão, pedimos que o Senhor coloque a tua unção em cada molécula, em cada gota, meu Pai, para que ao beber, para que ao participar dessa água, todo mal, meu Pai, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo meus irmãos que oram com fé. E você que crer, diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Beba com fé agora. Glória a Deus. Infelizmente, a nossa programação, o nosso programa está chegando ao fim, mas nós estamos nas redes sociais, viu? Através do YouTube, Cláudia Reimão, e também no canal do nosso pastor Jean Reimão. Estamos também no Instagram, Cláudia_Reimão Oficial, e também, né, o Instagram da nossa igreja, @IIGD Maceió. Temos também o Instagram do nosso pastor Jean Reimão. Entra lá, acompanhe as nossas publicações, receba mais a cada dia da palavra de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas declarando sobre a sua vida, sobre a sua casa, a bênção do Senhor. Tchau, tchau a todos e até o próximo programa, em nome de Jesus.